Hoje você distribuiu aí todo um relatório sintético, que serve de base para um relatório maior de todo o serviço que você prestou aí a FEComércio. A gente conhece aí, sabemos que foi um trabalho grande. Eu queria só que você contasse algo, o que foi essa guerra jurídica? Você tinha do lado a Confederação Nacional do Comércio, que é uma velha entidade muito influente, especialmente no Rio de Janeiro, você tinha de outro lado a FEComércio, e ambas disputando o controle do SESC e SENAC do Rio de Janeiro, que deveria ser da FEComércio. Como é que começou esse imbróglio de intervenção da Confederação Nacional do Comércio, do SESC e SENAC do Rio de Janeiro? Pois não, Nassif. Olha, essa operação que foi feita na última terça-feira, que inclusive invadiu o nosso escritório, invadiu a minha casa, ela teve como pretexto, né, uma dúvida na prestação de serviços pelo nosso escritório. Então, na dúvida, foi feita uma busca e apreensão, quando era uma dúvida que poderia ter sido sanada simplesmente pela solicitação de qualquer informação. Ainda, Nassif, que eu entenda que essa relação que o nosso escritório manteve com a Federação do Comércio do Rio de Janeiro, ela é estritamente privada, ela não poderia sequer ser sindicada pela Lava Jato ou por qualquer outra autoridade. A Federação do Comércio do Rio de Janeiro é uma entidade privada que congrega 50 e poucos sindicatos patronais que representam mais de 326 mil estabelecimentos no Rio de Janeiro. Então, esta federação, por força de lei, ela também administra o SESC do Rio de Janeiro e o SENAC do Rio de Janeiro. Ocorre que a Confederação Nacional do Comércio, que é a entidade congênere da FEComércio, passou a querer administrar o SESC Rio e o SENAC Rio. Por uma razão simples, embora a sede formal da CNC seja em Brasília, eles efetivamente estão no Rio de Janeiro. Então, eles se achavam como entidade nacional na oportunidade de administrar também o SESC e o SENAC Rio. Então, isso gerou uma grande batalha jurídica que teve, atuação de lado a lado de um grupo de advogados. E o nosso escritório foi contratado, à época, pela Federação do Comércio do Rio de Janeiro para atuar também nesse caso, assim como em outros. Então, a prestação de serviços, Nassif, ela é inequívoca, ela está demonstrada, comprovada, não só em autos de processo, como em inúmeros documentos que nós temos disponíveis. Zanin, uma coisa que chamou a atenção é o seguinte: dentro dessa estrutura legal da CNC e Federação do Comércio, qual é o instrumento que dá direito à CNC de intervir numa federação? Isso era muito, nós na época questionávamos, né, esse instrumento, na medida em que a legislação do próprio Sistema S, ela prevê a autonomia de cada entidade estadual. Então, se você tem um mecanismo de intervenção, você está ferindo a autonomia de cada entidade estadual. Mas foi uma grande discussão com advogados de lado a lado, e me causa muito estranheza. Primeiro, esse pretexto, né, de questionar se houve prestação de serviços, quando é público notório. Há inúmeras reportagens, inclusive, na imprensa, registrando esse litígio, registrando a participação do meu escritório ali na defesa, e, por outro lado, existe, né, esse farto material que reforça toda essa prestação de serviços. Então, o que me parece é que isso foi simplesmente colocado como um pretexto para fazer uma grande violência contra o meu escritório, contra a minha casa, porque é sempre importante lembrar, Nassif, os advogados, eles têm as suas prerrogativas, que não são privilégios, são garantias para que o advogado possa exercer com independência e destemor o seu mistério, a sua profissão. E uma das prerrogativas é a chamada inviolabilidade do escritório de advocacia e do material de trabalho do advogado. Não pode haver uma invasão no escritório ou a tomada do material
de trabalho do advogado. Mas foi isso o que a Lava Jato fez, mais uma vez violando as nossas prerrogativas, não é a primeira vez. Nós já tivemos grampos feitos ilegalmente pela Lava Jato no nosso escritório, já tivemos outras ações visando, né, violar as nossas prerrogativas profissionais, visando nos intimidar. Mas essa, sem dúvida, foi a mais violenta de todas elas, e nós vamos tomar todas as providências cabíveis, até porque, desde o ano passado, a violação a prerrogativas do advogado configura crime. Então, nós vamos tomar todas as providências e não vamos fazer o que a Lava Jato talvez queria que fizéssemos, que desviar o nosso foco, a nossa atuação profissional, no caso do presidente Lula e também em outros casos que nós atuamos. Nós vamos seguir o nosso trabalho. Cristiano, uma coisa que chamou a atenção, o interventor no Rio de Janeiro é o presidente da Federação do Comércio do Ceará, que você tem uma abundância de matérias pesadas contra ele aí. Ele é administrador de presídios, era o administrador do presídio onde teve aquele massacre em Manaus. O próprio G1 lá tinha feito umas 6 ou 7 denúncias aí mostrando que ele pegava empresas, deixava as empresas quebrarem com dívidas trabalhistas, daí montava uma outra empresa, ficava com os mesmos contratos, e ele passou, antes dessa segunda refrega, ele teve um período de intervenção também lá no SESC do Rio de Janeiro. Vocês fizeram alguma auditoria sobre as contas que ele deixou lá? Sim, na época nós fizemos um amplo trabalho mostrando que a intervenção, na verdade, havia gerado muitos prejuízos à entidade que foi alvo dessa intervenção. Assim como na época nós mostramos também que o próprio dirigente da CNC era uma pessoa que estava há 33 anos no poder e que havia sido colocado naquele posto pelo general Golbery. Então, enfim, era um grande imbróglio jurídico. Nós prestamos, né, de uma forma lícita e ética os nossos serviços, mostramos que não havia razão para aquelas intervenções todas, e no final recebemos essa contrapartida, uma acusação absolutamente falsa e que pode ser afastada simplesmente pela análise de todo o material que nós temos disponível. Cristiano, nós estamos fazendo aqui um levantamento aí, uma série que vai sair, um vídeo que vai sair, sobre o histórico, digamos, do estilo Moro. E lá em Curitiba ele investiu contra um advogado que era da ordem dos advogados lá, que tinha questionado ele, em cima de uma acusação que depois se revelou falsa acusação, e manteve 4 meses preso aí. Só que nesse ínter fizeram uma devassa total na vida dele, com receita, com tudo. Você acha que esse tipo de estratagema pode estar em curso aí nesse momento? Eu penso que sim, essa é uma metodologia autoritária, mas que vai bem ao estilo, né, da Lava Jato. A Lava Jato não gosta de ser questionada. Então, nós temos uma atuação de questionamento dos métodos da Lava Jato desde o seu início, e sabemos que isso tudo está sendo feito como uma vingança, uma represália, até porque nós estamos vivendo, né, num momento em que tivemos diversas vitórias na defesa do presidente Lula, inclusive decisões do Supremo reconhecendo ações ilegais do ex-juiz Sérgio Moro e também o viés político da sua atuação. Então, é um momento importante, um momento que nós estamos tendo o reconhecimento das ilegalidades e do viés político da Lava Jato, e também temos a expectativa, né, de que o Supremo possa julgar em breve a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. E se for acolhida essa suspeição, o Supremo poderá anular os 3 processos que foram abertos pelo então juiz Sérgio Moro lá na Lava Jato de Curitiba contra o presidente Lula, e o presidente Lula poderá ter restabelecidos os seus direitos
inclusive, os seus direitos políticos. Então, veja que é um momento em que não é por acaso, né, que ocorre um ataque dessa magnitude a alguém que está trabalhando, né, e obtendo esses resultados contra os interesses da Lava Jato. A Lava Jato se tornou uma instituição, né, uma instituição e um projeto de poder. Então, todo aquele que questiona esse projeto pode ser alvo dos seus métodos. Zanin, uma coisa que chama atenção, quando você pega a própria Lava Jato, você tem um modelo político brasileiro defeituoso, com regras do jogo meio complicadas, e daí a Lava Jato entra, liquida com um lado e deixa o outro lado solto aí. Nessa denúncia que fizeram contra você até se defendeu recentemente, você tem a contratação de escritórios de advocacia de filhos aí de ministros. E o outro lado também recorreu a isso. Eu te pergunto, nessa quadra atual, é possível lutar na justiça com igualdade de condições sem essa possibilidade? Olha, eu acho que em qualquer litígio de grande envergadura existe, né, a possibilidade de atuação conjunta, objetivando um trabalho mais amplo, um trabalho que de repente, está em várias frentes do direito. Nesse caso, ocorreu de lado a lado. Agora, isso, se a presença, né, de alguém que é filho de um ministro ou que tem parentesco com o ministro, não há impedimento legal. O que se deve observar são as regras que estão previstas na lei para suspeição e impedimento. No mais, quer dizer, você olhar só de um lado, né, e enxergar problema na contratação de advogados de um lado, e não enxergar nenhum problema na contratação de advogados do outro lado, ainda que haja, né, situações praticamente idênticas, isso me parece mais um ponto suspeito dessa atuação da Lava Jato. Parece que eles queriam realmente atingir pessoas pré-definidas. Daí eu te pergunto, isso aí foi uma medida de represália em relação ao Lula ou foi uma tomada de posição do juiz Bretas, que é do Rio de Janeiro, tudo, em relação a uma disputa empresarial? Nassif, eu acho que, de um lado, existe uma vingança, né, e isso é um método da Lava Jato, e também existe, da parte do próprio juiz Bretas, uma tentativa de assumir um protagonismo político, tal como era anteriormente do seu colega Sérgio Moro. Então, ele, que é um juiz bolsonarista declarado, né, isso não é algo que seja desconhecido. Temos até a presença dele recebendo o presidente Bolsonaro em aeroporto, acompanhando inauguração de obras lá do presidente Bolsonaro. Então, se o juiz é um bolsonarista e tem esse desejo de assumir uma centralidade na política brasileira, me parece que ele tomou uma iniciativa claramente com esse objetivo também. Cristiano, vocês conseguiram algumas liminares lá para a recondução da FEComércio ao comando do SESC Senac, mas do outro lado, o outro lado conseguiu 2 intervenções lá, e parece que em situações meio curiosas lá. Esse inquérito que essa auditoria que vocês fizeram nas contas no tempo da intervenção, Ministério Público, nenhum teve interesse em levantar, já que eles passaram a considerar que SESC Senac era alçada federal? Eu acredito que não, Nassif, porque eles não vieram e fizeram qualquer questionamento, né, que nós pudéssemos esclarecer. Eles simplesmente invadiram o nosso escritório e a minha casa sem fazer um questionamento anterior. Eu acho que essa conduta ela só vem a reforçar uma metodologia espúria da Lava Jato. Certamente não há intenção de se apurar qualquer coisa. Há sim a intenção de atingir pessoas. E o pretexto eles elegem aleatoriamente. Nesse caso,
usaram, como eu disse, do pretexto de ter dúvida sobre a prestação de serviços advocatícios, o que é um absurdo diante de tudo que foi apresentado, diante de tudo aquilo que consta em processos públicos, diante de inúmeros documentos que eles sabem que existem e decorrem e mostram uma prestação de serviço. Alguns pontos que chamaram a atenção é o fato deles quererem comparar, digamos, a receita que o escritório tinha com essa ação com as outras ações do escritório. É sabido que quando um escritório pega uma ação desse tamanho, isso aí supera as demais também. Eles chegaram a questionar valor de pareceres também, de juristas, reputados? Na verdade, eles jogaram, né, o questionamento geral, qual o serviço prestado. Essa foi uma prestação de serviços na CIF que, de um lado, do nosso escritório, envolveu 77 diferentes profissionais, além dos sócios, que prestaram todos os serviços que foram contratados. Então, assim, é um grande absurdo o que foi feito. Não dá para partir de qualquer explicação. Eu acho que deve haver uma reação muito firme, porque esse ataque ao nosso escritório e a outros escritórios é um ataque à advocacia e é um ataque também à cidadania. Então, essa me parece que é a situação. Da nossa parte, eu tenho absoluta tranquilidade de que qualquer questionamento pode ser apresentado, até pelas auditorias que nós temos disponíveis. Fica apenas essa situação, essa imagem da violência, que talvez tenha sido um dos objetivos. A imagem do dia, né, depois ninguém mais vai querer saber o que aconteceu. Eles queriam criar um espetáculo. Sempre é bom lembrar, Nassif, que lá na Lava Jato do Rio de Janeiro, há notícias de que teria sido revelado, né, o pagamento de vantagens indevidas a membros da própria Lava Jato. E não me consta que nenhuma busca e apreensão, nenhuma medida cautelar tenha sido tomada nessas hipóteses. Assim como outras pessoas ligadas à Lava Jato, amigos da Lava Jato, também, mesmo denunciadas, digamos assim, não receberam qualquer ação mais violenta, qualquer tipo de ação mais efetiva. Isso ocorreu contra os inimigos ou contra aqueles que interessavam a essa operação com os seus objetivos políticos de sempre. É uma coisa que a gente aprendeu aí com o macartismo, principalmente quando começou essa questão do macartismo, é que embaixo do macartismo você pode colocar qualquer interesse dúbio aí, né? Essa questão por exemplo, a gente vê uma ligação do Bretas com as organizações Globo lá. Ele foi visitar o Papa como turista lá, fizeram uma matéria que ele ia mostrar ao Papa como que se combate a corrupção. Depois que houve a intervenção, a Confederação Nacional do Comércio se transformou na maior anunciante do jornal Globo também aí. Essa guerra de mídia também ficou nítido para você nesse período? Eu acho que uma parte, né, da imprensa sempre colaborou para essas iniciativas da Lava Jato, porque é aquilo que nós sempre falamos desde 2016 em relação ao lawfare. O lawfare, basicamente, ele se dá pelo uso ilegítimo, né, estratégico do direito contra inimigos pré-definidos, junto com uma campanha que visa neutralizar ou tornar aceitável esse uso ilegítimo, esse uso estratégico do direito contra alvos pré-determinados. E é isso que acontece na Lava Jato, que vem acontecendo, e o que mais uma vez aconteceu na última terça-feira. Desta vez, numa investida contra os advogados. E essa questão de colocar no mesmo barco aí, a questão dos advogados, que é a questão da cozinheira do Sérgio Cabral, a questão das relações do ex-presidente da FEComércio com o Sérgio Cabral, e tentar jogar tudo isso com esse manto de organização criminosa, isso aí para qualquer olhar, não precisa de um olhar especializado, é uma forçação de barra
monumental. Como é que você acha que os tribunais superiores vão reagir a isso aí, Cristiano? Olha, Nassif, eu espero que haja, né, uma reação, primeiro, por parte da própria advocacia. Né? Eu acho que já está claro, inclusive muitas pessoas fizeram, né, autocríticas de que a Lava Jato só chegou a esse patamar de ilegalidades, de arbitrariedades, porque os tribunais e os órgãos correcionais deixaram de atuar quando era necessário. Quando houve o grampo no principal ramal do nosso escritório, a reação, ao meu ver, foi extremamente tímida, inclusive por parte da OAB. Então, eu espero que desta vez haja uma reação efetiva, até porque o pretexto que foi colocado, a dúvida sobre a prestação dos serviços, ela não existe. Nós fizemos a prova, o nosso escritório fez a prova de que houve a plena prestação de serviço, houve o pagamento de todos os impostos e tudo absolutamente regular. E daí, se vocês têm um contrato com a FEComércio, se eventualmente entrou recursos no Sesc-Senac, entrou por uma porta, mas o contrato era por outra porta. Não há como responsabilizar o advogado por isso. O advogado não faz a gestão da entidade, né? Sobretudo de uma entidade dessa magnitude, uma entidade que tem os seus dirigentes eleitos pelos seus pares, tem sistemas de controle, tem as suas contratações aprovadas em Assembleia Geral. Quer dizer, são inúmeros mecanismos de controle, de aprovação, que mostram que isso não é a contratação de uma pessoa com um escritório, é uma entidade, né, que representa, como eu disse, mais de 300 mil estabelecimentos empresariais do estado do Rio de Janeiro, que fez uma contratação do nosso escritório de forma absolutamente lícita e teve os serviços contratados plenamente prestados e documentados. Tá bom. Cristiano, obrigado aqui por sua entrevista ao GGN aí. Qualquer coisa, estamos aqui às suas ordens para as suas informações. Muito obrigado, Nassif.